Pronto, agora. Professora, boa Oh, noite. boa noite, pode falar. É, tem que ter a referência bibliográfica também, né? Tem que ter, viu? José Carlos, né, que tá falando. Certo. É porque eu fiz o artigo, já enviei para a senhora. E aí eu fui lembrar, moça, depois. Aí eu vou consertar e vou mandar de novo, beleza? Tá certo, então considero o último e-mail que chegar, tá bom. Tá. Tá, Obrigado. disponha. Então vamos lá, a gravação já foi iniciada, tá? Vocês têm alguma dúvida ainda, pessoal, em relação ao artigo? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo tá tranquilo? Boa Inclusive, noite. boa noite. Eu só não coloquei o nome da senhora, que eu não Não, sabia. tudo bem. Não, por isso não. Mas assim, os tópicos que são obrigatórios um artigo ter, esses são importantes. Esses vocês não podem deixar de colocar, não, tá bom? Pessoal, então assim, hoje a gente vai estar encerrando, de fato, o conteúdo de toda a disciplina, né? Ficou faltando só a sessão, como eu fiz uma inversão aí das sessões, para finalizar a unidade 4, ficou só faltando a sessão 4.2, né? Que o livro de vocês traz como os principais tipos de redação na engenharia, tá? Mas que a gente, dentro da engenharia, trata como documentação mesmo, a gente chama de documentações da engenharia, que são os laudos, pareceres e os relatórios técnicos, né? São esses que existem aí, e a gente vai estar falando deles hoje, explicando um pouquinho onde que se aplica cada um e qual a diferença entre eles, tá bom? Antes de começar, só para lembrar como hoje a gente está encerrando a unidade, lembrar que semana que vem, né, não vai ter aula, eu vou passar a prova, né, a atividade que vai valer como prova. Vai ser daquele mesmo jeito. Eu vou entrar na aula, eu vou explicar, vou disponibilizar o link para vocês e vou dar o prazo de até quando vocês podem estar realizando a prova, tá? Para me enviar novamente. Então, vai ser do mesmo jeito da primeira prova, tá? Então, estudem aí a unidade 3 e a unidade 4, que são os conteúdos que vão cair aí dentro da prova, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala dos tipos de redação, né, ou seja, de documentações dentro da engenharia, o primeiro que a gente conhece, que muita gente ouve falar, é de laudo, né? Existem laudos em todas as áreas aí. Só que laudo, ele é um documento, pessoal, e vocês vão ver que, na verdade, não tem tanta diferença assim do parecer técnico. O que tem diferença entre os dois, na verdade, é a validade, né? O que vale. Porque o laudo ele tem um cunho mais judicial, né? A gente chama de laudo aquele documento que foi elaborado para cunho judicial. Então, assim, é tanto que aqui vocês veem que. Deixa eu pegar aqui o apontador. Vem que ele fala que é uma peça, né, um documento escrito e fundamentado em que os peritos expõem as observações e os estudos que fizeram e conseguiram as conclusões da perícia. Então veja que é um documento que surgiu através de uma perícia, tá? Então um documento que surge através de uma perícia, a gente sabe que perícia é uma avaliação feita, né, uma avaliação que você faz para voltada a uma determinada demanda aí que o juiz ele pede, né, que é elaborado. Então, perícia é algo que você está ali fiscalizando, periciando de fato uma empresa, um empreendimento, um prédio, não sei, a depender da área da engenharia que você esteja realizando essa perícia. E para cada perícia realizada, você tem que elaborar um documento. E esse documento elaborado é o que a gente chama de laudo. Então, ele vai trazer conclusões daquilo que foi vistoriado. Então, você realiza uma vistoria, faz uma análise lá dentro, né, daquilo que você está vistoriando, periciando, e você vai elaborar uma conclusão. E essa conclusão, ela vai vir apresentada aqui nesse documento que a gente chama de laudo. E aí, se vocês observarem, ele vem falando aqui que ele é um documento escrito e fundamentado. Então, veja que a gente volta novamente para a história lá de fundamentação. Né? A gente viu que todas as obras que nós escrevemos dentro da academia, né, que a gente chama da comunidade acadêmica, eles precisam ser fundamentados. E a gente viu que fundamentar uma obra é ter qualidade, é seguir algo que a gente considera como algo que já é
garantido ali na sociedade acadêmica, né? Então, quando eu vou escrever, por exemplo, sobre saúde mental, um exemplo. Então, eu vou buscar autores que são reconhecidos dentro ali do meio, né, acadêmico, né, como os principais autores que falam sobre saúde mental. E aí eu vou conseguir fundamentar o meu trabalho. Aqui, em qualquer tipo de documentação que você vai elaborar dentro da engenharia, eles também vão ser fundamentados. Só que essa fundamentação agora, elas vão ser ligadas às normas regulamentadoras, às NBRs, né, ou NRs, a depender de cada área aí que você vai estar trabalhando. Eu posso falar no meu caso, né? Então, assim, eu como engenheira de segurança do trabalho, a gente realiza perícias trabalhistas, né? Então, junto com o juiz da vara, né, do Ministério do Trabalho, e aí, o que acontece? Quando um profissional, né, um trabalhador, ele tem algo a reclamar, né, da sua empresa, meu Deus, um grilo aqui, perdão, gente, que quando ele tem algo a reclamar da empresa, né, vamos supor que ele foi demitido e aí ele colocou a empresa na justiça porque ele alega ter direito a receber insalubridade, percentual de insalubridade ou de periculosidade. Ele está alegando tudo lá, quando na verdade ele só recebe um ou outro. E aí o que o juiz faz? Ele pegou o processo, leu o processo e disse, poxa, esse trabalhador, ele está alegando aqui que ele deveria receber insalubridade, mas ele não recebia, né? E ele foi demitido. Aí o que ele faz? Ele nomeia um perito, tá? Da área trabalhista. Nesse caso da área trabalhista, ele só tem 2 tipos de profissional para nomear. Ou ele vai nomear o engenheiro de segurança do trabalho, ou ele vai nomear o médico do trabalho. São os únicos profissionais que podem fazer perícia na área trabalhista, nenhum outro mais, tá? Só esses 2. Então, ele nomeia um e esse profissional ele vai fazer a perícia na empresa que o trabalhador ele está colocando ali, né, na justiça alegando o percentual de insalubridade. E aí, o que a gente faz geralmente? A gente pega o processo, lê o processo, né, busca o que está, a entender o que está passando dentro daquele processo, e o juiz não entende, né, se ele precisa ou não pagar ou não, ele não está ali para isso, ele está para julgar o processo e ele quer dados, né, se tem que ser pago ou não. Então ele vai lá e vai nomear o profissional e diz, olha, eu preciso que você realize a perícia em empresa tal e me diga se esse profissional ele tem que receber o percentual ou não. É isso que ele quer saber, né? E com base com o que você vai dizer, se ele precisa ou não, o juiz vai dar lá o parecer final dele. Ele vai dizer, olha, precisa pagar ou não, porque o perito disse que precisa. É isso que ele faz, tá? E aí, o perito vai até a empresa. Quando chega na empresa, o que ele faz? Ele já sai de casa, né? Você lê ali todos as páginas dos processos, né? Você lê tudo e você já sai de casa com um objetivo, né? Nesse caso que eu estou dando exemplo, ele está alegando um percentual de insalubridade. E aí eu vou ler qual era a função que esse trabalhador exercia dentro da empresa, né? Aí eu sei a função que ele exercia. Dentro da função que ele exerce, a gente já tem mais ou menos a noção das atividades que cada função ela realiza. Então, supondo que o profissional, né, que eu vou fazer a perícia lá, ele realizava uma atividade em uma área que existia um percentual de ruído muito alto. Então, ele trabalha com ruído. Então, eu já saio de casa sabendo que o meu objetivo da minha perícia é identificar se ele vai receber percentual de salubridade ou não. Então, note que a gente precisa ter um objetivo como nos trabalhos acadêmicos da faculdade, né? A gente precisa ter um objetivo para começar. Se você não tem objetivo, você não conclui o seu trabalho. Você precisa ter um objetivo para poder concluir ele, tá? Então, eu saio com o objetivo de casa. Quando eu chego até a empresa, se eu imagino que ele trabalha numa área que tem muito ruído, então eu já saio de casa com todo o equipamento, eu levo dosímetro para me analisar toda a área lá, né, e ver esse percentual de ruído que ele está exposto. Tá, professora, mas aí onde é que entra o fundamentado? Como é que a senhora vai dizer se ele vai receber esse percentual ou não? A senhora viu um número lá e aí a senhora acha que pelo aquele número tem que pagar? Não sou eu que falo. Como eu disse a vocês, toda documentação ela é fundamentada em normas. Então, nesse caso, né, de insalubridade, ele é baseado na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, tá? Então, eu pego a norma, né? Então, o que eu vejo? Chego lá na empresa, faço a medição, vejo que existe um percentual lá,
né, de um percentual de decibéis lá, de ruído, que o trabalhador ele estava exposto durante a jornada de trabalho dele. E aí eu procuro a empresa, tá? Mas em relação a esse percentual que ele estava exposto, existia algum tipo de equipamento de proteção que vocês forneciam a ele? Se existia, eu peço uma amostra do equipamento para mim poder calcular qual é o percentual de atenuação, né, que esse equipamento ele dá ao profissional. Diante dos cálculos que a gente realiza com o percentual de atenuação, eu sei o que restou. E aí, com aquele valor que restou, eu vou lá na norma, porque a norma já me traz tudo tabelado, vejo o valor que o meu cálculo me deu, onde ele vai se encaixar, se paga ou não paga. E é dali que vai sair a minha conclusão. Então, veja que eu tive que fazer, né, realizar toda uma metodologia, né, eu tive que ir até o local, eu tive que realizar realizar avaliações, né, de dados, né, avaliações que a gente chama de avaliação qualitativa, quantitativa, né, e qualitativa também, porque a gente observa o local, observa a atividade que é desenvolvida pelo profissional, mas eu consigo quantificar o ruído que aquele profissional ele estava exposto. E com a dose, né, que eu quantifiquei, através da norma, eu consigo dizer se ele recebe ou não esse percentual de insalubridade. E aí eu consigo elaborar minha conclusão. Então, veja que a gente tem uma metodologia a seguir, assim como nos trabalhos na faculdade. Então, por isso que é muito importante vocês aprenderem a escrever trabalhos aqui, agora. Porque quando vocês saem da academia, né, da faculdade, vocês já sabem escrever, elaborar um documento. E documento mal elaborado, documento mal redigido, documento que não tem norma nem padrão a ser seguido, é documento que caracteriza um profissional de má qualidade. Então, vocês precisam aprender de agora a escrever. Por isso que eu falo a vocês, olha, não adianta ficar, professora, como é que... Tudo bem, eu tiro dúvidas, mas a maior parte vocês precisam ler normas, porque, infelizmente, essa é a vida da gente, é ler norma o tempo inteiro. Aí eu vou elaborar a planta de um prédio, você vai ter que ler norma para isso. Não é você que vai decidir qual é a altura do pé direito. Não é você, tem tudo, é tudo baseado em normas. Então a gente tem que perder esse costume, que eu sei que todo mundo, né, da área de exatas, a gente está tão acostumado com cálculo que a gente fica com preguiça de ler. Mas a gente precisa ler, e é lendo que a gente melhora a nossa escrita, tá? Então o laudo é um documento elaborado dentro da engenharia, né? Dentro da engenharia é um documento elaborado, mas com cunho mais judicial, né? Que ele nasce ali, ele surge através de uma perícia realizada, tá? E aí, perícia, vocês acredito que já entenderam o que é, né? Que perícia é um exame que a gente faz, é uma vistoria até o local, você analisa, você busca conclusões para a dúvida que está surgindo, né? Para o problema que existe. Então, isso é uma perícia, você ir até o local e vistoriar ele como um todo, tá? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Nenhuma colocação, nada? Não. Tá bom, então eu vou seguir. E é isso tudo que eu falei para vocês aqui agora, é o que a gente chama de engenharia legal. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas ele é um termo que circula muito por aí. Então, quando vocês falam, não, eu faço, né, eu sou mais da área da engenharia legal. Então, engenharia legal é um engenheiro que está ali trabalhando constantemente direto com perito, tá? Hoje existem profissionais que trabalham só com perícia. Já fazem isso há tantos anos, né, que preferem trabalhar somente na área pericial e trabalhar só junto com o juiz ali realizando perícias, né, e com esse processo mais voltado aí para o direito e conclusões de base de cunho judiciário, tá? Aí, é até interessante, né, isso aqui eu não vi no livro de vocês, mas eu trouxe porque eu acho interessante ressaltar, que vocês viram um lado, né? Existe um lado que é o lado do perito. Então, o perito está ali trabalhando com o juiz, né? E ele vai lá avaliar a empresa, ele vai fazer uma perícia na empresa, buscar se existe ou não erros, né, que aquela empresa está cometendo. Só que aí, em contrapartida, existe outro tipo de engenheiro que a gente chama de engenheiro assistente técnico, tá? Que esse engenheiro assistente técnico, ele está ali na empresa justamente para quando houver perícias, ele consiga acompanhar esse perito, né, que é o mesmo profissional, eles são profissionais, os dois têm a mesma área, tá?
e eles conseguem conversar ali de modo que os dois consigam se comunicar e entrar, né, em conclusões que os dois entendam. Então, o que esse profissional, que é considerado assistente técnico, ele tem que garantir para a empresa é que a empresa esteja trabalhando 100% correto. Porque a chegar, por exemplo, uma perícia, né, acontecer uma perícia, esse assistente técnico, ele tem que resguardar que a empresa ela não tenha nenhum dano, né, por conta de algum erro que o perito conseguiu encontrar. E se existe erro que o perito encontrou, o culpado é justamente esse cidadão aqui, que é o assistente técnico. E aí, geralmente, é um engenheiro que, de fato, né, ele é contratado da empresa, tá? Existem empresas que contratam, olha, eu quero você aqui para ser meu assistente técnico. Ou seja, se for, no meu caso, né, na área de engenharia de segurança do trabalho, lhe contrato, você tem que suprir tudo da área de segurança do trabalho. Então, todo e qualquer tipo de problema voltado para a segurança do trabalho, documentação, laudo que precisa ser emitido, né? Que existem uns laudos que a gente chama de laudo interno, né? Que é laudo de insalubridade, entre outros que existem. Tudo isso eu preciso emitir e deixar arquivado, porque caso exista alguma perícia, né? Eu tenho como proteger a empresa e resguardar ela de algum dano. Então, esse é o papel do assistente técnico, tá? Então, a gente tem essas duas versões aí. Eu tenho um engenheiro que faz a perícia e eu tenho outro que está ali resguardando a empresa de uma perícia, de uma futura perícia que possa existir, tá bom? Alguma dúvida em relação ao assistente técnico, pessoal? Vamos seguir. Aí aqui eu trouxe para vocês, tá? Esse exemplo do livro que foi trabalhado no semestre passado, dentro dessa disciplina. Eu não vi no livro de vocês, mas eu trouxe o mesmo exemplo do livro passado, que é um exemplo de laudo de vistoria técnica. Esse laudo é do estado de Rondônia, tá? Então, ele foi emitido dentro da Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania pelo Corpo de Bombeiros Militar, tá? E aí, ele tem o laudo, ele vem o nome de quem está solicitando o laudo, né? A solicitante aqui. Vem o local, veja que é o foro cível, né? Veja que é voltado realmente a de cunho judicial. Aí vem o endereço, a classificação, quem é que acompanhou a vistoria, isso é muito importante. Sempre que você vai realizar uma perícia, uma pessoa tem que lhe acompanhar, o perito ele não pode ficar sozinho. Então, uma pessoa vai acompanhar e você pede, olha, quem pode me acompanhar? Você anota o nome da pessoa que lhe acompanhou. É para não dizer que existiu qualquer problema, né, futuro de dizer, olha, o perito ficou só, então esse dado ele não é confiante, não é confiável, entendeu? Então a gente precisa ali de um acompanhante. Você pega os dados, né, do acompanhante e aqui vem a função, né, que é o engenheiro civil do Tribunal de Justiça. No caso, essa função aqui é do perito, tá? Vem o telefone e aí ele começa a descrição. O laudo é muito pequeno, pessoal. Não existe laudo. Eu tenho um laudo aqui de tantas páginas. Isso não é um laudo. Isso aí já a gente vai partir para outro documento que é o relatório. O laudo é onde a parte que só vai vir a conclusão. É o que você entrega lá, né? O que o juiz ele tem realmente interesse é só a parte de conclusão. Se sim ou se não, né? O que está acontecendo? Então veja que ele vem dizendo ao 19º dia do mês de janeiro do ano de 2009, né, acredito eu, faltou aqui, uma equipe de vistoriantes da Diretoria de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiro de Roraima, composto pelos bombeiros militar, né, sargento, Antônio Manuel de Oliveira e Francisco Kleber Pimentel Aguiar, e o engenheiro Carlos Renner da Silva, em loco, tá? Ou seja, eles foram no local, vistoriando o local e observando o que segue. Da vistoria técnica, o local vistoriado refere-se a uma edificação com concreto armado de 4 pavimentos, forro de gesso, piso e cerâmica. Então, veja que ele descreve aqui rapidamente qual era o local vistoriado. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito direto. Nada a gente fica dando voltas, né, para trazer aqui o que se passa, o que aconteceu. E depois ele vem mostrando aqui qual era a ocorrência, né? Então, por que foi feita essa perícia? Aí ele diz, olha, a referida vistoria deu-se por consequência de um relato de tremor prolongado, ocorrido na estrutura da edificação, onde, na realização da vistoria do prédio, não foi constatado nenhum indício que viesse a comprometer a estrutura da referida edificação.
Em contato feito com os comerciantes próximos ao referido fórum, constatou-se que o tremor foi percebido por eles também, na Avenida Brasília, entre Nações Unidas e 7 de setembro. Detectou-se a ocorrência de um trabalho de compactação e recapeamento de via pública, no mesmo horário da ocorrência dos tremores, com a utilização de máquinas tipo rolo compressor, o que resultou nos tremores sentidos pelas edificações nas áreas próximas. Então, veja que ele relata tudo o que aconteceu, né? O porquê que ele foi fazer essa perícia e o que ele conseguiu ali de dados na perícia que ele fez. E aí ele já traz a conclusão em seguida. Conforme a vistoria realizada, não foi encontrado nenhum risco que comprometesse a estrutura do prédio, bem como seu funcionamento. Tudo de acordo com a Lei nº 858, de 16 de dezembro de 1999, regulamentada pelo Decreto número 8.987, de 8 de fevereiro de 2000, tá? E aí ele diz o nome da cidade, o ano aqui, né, a data e o ano, o assessor técnico do Corpo de Bombeiros, que foi o engenheiro civil que fez, e o acompanhante dele. Então, veja que é tudo muito direto. Não é um laudo, não é nada prolongado. É exatamente curto, direto, né? Ele é conciso e não demanda ali, né, a gente ficar dando voltas para trazer essa conclusão. Né? Até porque o juiz não tem esse tempo para ficar esperando essa conclusão e ler esse tanto de página aí. Então, é algo muito direto, tá? Deu para entender mais ou menos como é que se elabora um laudo, pessoal? Assim, não o elaborar, mas o que tem nesse laudo? Deu para entender? Pessoal? Eu entendi. Sim. Prof, Oi, aí vamos supor, ele fez essa vistoria, certo. aí vai lá e esse prédio cai depois. Tá. Aí foi porque não fez corretamente? Aí é porque ela foi feita. Vamos lá. Aí a gente vai entrar. É bom, foi até ótima a sua pergunta, porque aí dá para a gente linkar com o próximo documento que vem. Se ele fez a vistoria, né? Fez a vistoria, e aí vamos supor o prédio caiu. Depois de uns dias o prédio caiu. Quem vai responder? Ele responde por isso, tá? Civil e criminalmente por isso. Por quê? Porque ele assinou um laudo dizendo que não havia nenhum risco, né? Então ele garantiu, ali o nome dele está lá no papel. Então ele que vai assumir esse risco agora. Aí já entra outras vias de processo judicial. Agora, supondo que ele emitiu esse laudo, né? Ele emitiu esse laudo e a pessoa que solicitou, né, a solicitante, não ficou conformada com a conclusão dele. O que ela pede? Ela vai procurar outro profissional, mesmo que não seja diretamente judicial, não foi o juiz que chamou, mas ela vai procurar outro profissional e vai dizer assim: olha, ele emitiu esse laudo, ele trouxe essa conclusão, mas eu não estou conformada. Tem como você realizar outro documento e trazendo as suas conclusões diante da análise que você fez? Aí ele vai dizer, tem. Só que aí a gente não vai chamar de laudo. A gente vai chamar de parecer técnico. Entendeu? Então, é o mesmo documento. Só que como não foi algo que foi solicitado, né, pela justiça, ele não vai ser chamado de laudo. Ele vai ser chamado de parecer técnico. E aí a gente chama de parecer técnico, né, é justamente uma opinião manifestada, tá? Por consulta. Então, você foi consultar e aí supondo que o cara foi lá e disse, olha, eu vi problema, né? O primeiro disse que não viu, o segundo foi lá e disse que viu. O que é que ela vai fazer? Ela vai dar entrada novamente no processo. Aí ela vai utilizar esse parecer técnico como embasamento para aquilo que ela está querendo provar que existe um problema ali dentro. Deu para entender? Sim, obrigada. Por nada. Tá? Então, o parecer técnico é exatamente isso. A estrutura é a mesma, tá, pessoal? A estrutura dos dois documentos é a mesma. Só que é chamado de parecer técnico porque você está ali trazendo a opinião de outro, né, em cima, baseado no laudo que ele fez. Então, ele vai pegar o laudo que o cara fez, ele vai ler o laudo, né, e ele vai realizar a vistoria dele, né, e vai lá, realiza uma vistoria. A gente não chama mais de perícia, a gente está chamando de vistoria, né, realiza a vistoria. Com base na vistoria que ele fez, ele vai emitir a conclusão dele, tá? E aí ele emite dentro do parecer técnico, tá? E agora, sim, esse termo parecer técnico,
Tudo bem que é uma consulta, né? É uma opinião, né? Outra opinião manifestada em cima de um laudo, mas se a gente, por exemplo, trabalha dentro de uma repartição pública, né? Como eu trabalhei na administração do meio ambiente do estado de Sergipe, por exemplo. Lá a gente emitia parecer técnico. E não era uma segunda opinião, né? O que era esse parecer técnico? Quando um empreendimento ele necessitava de um licenciamento, né? Que eles precisam de uma licença para poder funcionar, um licenciamento ambiental, o que a gente fazia? A gente fazia vistoria no local, ia até o local, via se estava tudo em conformidade com o que as normas pediam, dentro das estruturas, dentro de várias coisas ali, dentro da norma de meio ambiente, né? Existem várias normas que a gente precisava seguir. Então, dentro dessas normas, se tiver tudo ok, eu vou lá, né? Faço um relatório mostrando o que foi feito da minha visita e no final emite um parecer. O que é esse parecer? É uma conclusão. Se ele pode ser liberado a licença dele ou não. Tá? Então, existe esse parecer técnico que não vai ser uma segunda opinião, mas que ele continua sendo uma opinião manifestada, tá? De um profissional. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Então, de modo geral, a diferença do laudo, né? Ele é um assunto que traz os fatos, ele descreve os fatos, ele é objetivo. Não que o parecer ele não deixe de ser objetivo, ele é objetivo também, mas a diferença real dos dois é que ele é de caráter consultivo, o parecer, e o laudo ele está mais voltado ali, né, para de cunho judicial, tá? Em geral, a diferença dos dois realmente é isso, tá? E aí, por fim, a gente fala aqui do relatório técnico. O que é esse relatório técnico? O relatório técnico, pessoal, ele nada mais é do que o relatório. É o relatório que a gente conhece aqui dentro da faculdade. Por exemplo, quando vocês fazem relatório de física, que eu sei que infelizmente não foi possível ainda fazer, né? Mas a gente vai conseguir fazer aí. E ele segue a mesma linha de raciocínio, tá? A gente segue o mesmo padrão, sempre a ABNT. Veja que para eu emitir o laudo ou parecer, eu precisei seguir ali métodos, né? Então, para mim saber se o profissional ele deveria receber percentual de insalubridade, eu tive que realizar uma vistoria. Na vistoria realizada, eu tive que utilizar equipamentos, então eu tenho que descrever qual é o equipamento que eu utilizei, né? Mostrar a calibração do meu equipamento, se está tudo de acordo, né? Com o que a norma pede. Mostrar os dados, os resultados obtidos através das minhas medições, e diante desses resultados obtidos, né? Mostrar ali as minhas conclusões. Fazer os cálculos, tudo isso é um relatório. Então, a gente monta lá bonitinho o objetivo, traz lá a metodologia que foi utilizada, né? Traz lá a parte da fundamentação teórica, que é baseada em lei, baseada em norma. Então, você pega um trecho da lei e discorre ele ali, que é com base naquele trecho da lei, da norma, que você vai basear o seu relatório. E aí, depois do relatório pronto, é que você emite o laudo, é que você emite o parecer. Mas você precisa ter um relatório técnico emitido antes mesmo de trazer aí a conclusão dentro do seu laudo e dentro do seu parecer técnico. Tudo bem? Até aqui? Ninguém tem dúvida? Nada? Aí, existem, pessoal, o que a gente chama de consultoria dentro da engenharia, tá? O que é essa consultoria, professora? É um tipo de atividade, né, que os engenheiros eles podem estar realizando aí, porque, como eu falei a vocês, ou você trabalha para uma empresa, ou você presta serviços para ela, né? Então, essa é a diferença de consultor, né, para o assistente técnico. Então, o assistente técnico, geralmente, ele é contratado da empresa, né? A empresa contrata ele com todos os seus direitos trabalhistas, com tudo legalizado ali. O consultor não, ele vai prestar serviços para a empresa. E aí, o que ele faz geralmente? As empresas, elas não querem ter esse vínculo empregatício, né, com o engenheiro, mas elas necessitam de serviços que só o engenheiro faz. O que ela faz?
ela contrata os serviços desse engenheiro. E aí, esse engenheiro que presta serviço, ele é chamado de engenheiro consultor, né? Então, ele realiza ali consultoria. Então, se ele está precisando, por exemplo, eu estou precisando de uma avaliação, eu estou precisando que você emita para mim aí um parecer, ou uma documentação, né? Ou um laudo interno aqui que eu preciso, mas eu não trabalho para ele, ele só vai me solicitar o serviço e eu vou cobrar pelo serviço prestado. Isso é atividade de consultoria. Então, você cobra por serviço prestado. Aí eu preciso de uma elaboração de um projeto. Elabora o projeto, tá aqui o projeto e o cara te paga pelo projeto elaborado. Ele não te paga mensalmente e você tem que fazer de tudo, né, que a empresa ela precisa. Ele vai te pagar por serviços prestados, tá? Então, esse é a definição de engenheiro que trabalha aí com consultoria, tá? Aí ele traz aqui, né, a diferença da consultoria interna para externa. O que é essa interna e externa? Consultoria interna é justamente o termo utilizado que a gente chama lá de engenheiro assistente técnico. Ele vai realizar todos os processos que um consultor realizaria, só que ele é externo, ele não é interno da empresa, tá? O interno, ele vai realizar tudo isso aí, e ele tá todo dia, né? A gente costuma dizer, ele bate ponto na empresa. E o externo não, tá? Então, a diferença desses dois, um é chamado de assistente técnico e o outro é de consultor. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professora. Sim, mas no caso aí, o consultor externo, que faz a consultoria mesmo, ele, em caso de visita de uma letra aí, trabalhista, Eduardo, você repete, por favor, que eu não consegui ouvir direito. não, porque tipo assim, o consultor externo, no caso, em caso de houver a visita de um consultor não, de um De um técnico, perito. de um perito, Tá. ele responde do mesmo jeito que o interno, né? Aí, veja. Aí tem que ver qual é o tipo, porque vamos lá. Se eu presto serviço para. Vamos lá, atualmente eu trabalho com consultoria. E aí as empresas, elas me chamam muito para emitir realmente documentação. Hoje eu trabalho com muita documentação. Então, assim, eu vou até a empresa, eu elaboro documentações que ela está precisando. Eu, Liderlânia, como sou só consultora dessa empresa, eu não tenho obrigação de guardar arquivos para a empresa. Eu guardo porque eu prefiro me resguardar. Então, eu anexo em pastas minhas pessoais, eu tenho lá documentação guardada. Só que o que pode acontecer? A empresa, ela não tem o mesmo cuidado que eu tenho de guardar todas essas documentações. Quando acontece uma perícia lá dentro, ela não tem a documentação para mostrar, né? Ou teve um erro, não sei, alguma coisa que aconteceu lá. Se não existe a documentação, ela vai dizer assim, não, mas eu contratei fulana de tal para fazer. Aí acontece de, às vezes, você ser chamado e você responder, olha, existiu ou não existiu tal documento? Aí eu, né, como me resguardo, eu tenho o documento guardado, existiu, o documento está aqui, está assim, está assado, tá? Mas se ocorrer de você tiver feito algum erro no documento elaborado, você vai responder por isso também, tá? Respondido a pergunta? Entendeu? Tá. E aí a gente continua aqui nas linguagens, né? Não difere muito. Então, às vezes, é até importante a gente estar falando isso, porque eu sei o quanto é chato, né? Todo mundo acha chato quando entra na faculdade, esse tanto de regra, esse tanto de norma. Ah, que tem que ter norma para escrever, norma para colocar, tem que ser, uma parte tem que ser justificada, outra linha à esquerda, outra, e a gente fica todo perdido. Eu sei o quanto isso é difícil, mas com o tempo, vocês fazem tanto que a gente diz que entra por osmose, né? Então, você abre o Word ali, já faz diretão, nem precisa muito estar pegando em norma depois de um tempo, né? Você acostuma mesmo. E a gente sabe que dentro dos documentos, né, que a gente elabora dentro da faculdade, a gente não utiliza linguagens, qualquer linguagem dentro de um documento de trabalho escrito. E isso vai continuar, vai perdurar dentro das documentações que vocês forem elaborar, tá?
Então, quando vocês elaboram, por exemplo, um projeto, professora, mas o projeto, muita gente acha só assim, tá no AutoCAD, não precisa escrever nada. Não, gente. Junto com o projeto vai o que a gente chama de memorial descritivo. Então, vocês vão descrever ali o projeto de vocês, todo escrito, bonitinho, tarará. Então, vai ter tudo bem organizado, né? Então, vocês têm que pôr em prática isso. Então, a linguagem que é utilizada é muito importante, né? Então, vocês têm que tratar sempre na terceira pessoa, né? E outra, dentro de laudo ou documentos que trazem conclusões que são importantes, essa parte aqui é muito, muito importante, que é se isentar de qualquer ambiguidade. Então, você não pode trazer conclusões que talvez ela caiba ali, né? A gente sabe que quando lida-se com advogado, né? Com esse pessoal da área de direito, qualquer ali, né, chance que você deu, brecha que você deu, esse argumento é utilizado contra você. Então, você precisa ser curto, grosso e direto. Você não tem que estar dando voltas, que quanto mais volta você dá, mais brecha aberta você deixa para que aquilo que você falou seja utilizado contra você, tá? Então, é muito importante isso aí. Tranquilo, pessoal? Todo mundo calado? Ninguém tem dúvida? Júlia, tá tranquilo? Todo mundo tranquilo? Então, eu vou seguir. Quer dizer, não vou seguir mais nada, né? Que acabou o slide. Como a gente só trabalhou uma sessão hoje, pessoal, realmente a aula ela é muito curta, né? E vocês também não falam, vocês não reagem, não dizem nada. Ninguém tem nada para falar? Nada? Renato? Bruno? Ninguém? Eu só podia entrar na aula agora mais tarde um pouco, professora, mas a senhora falou aqui, eu entendi. Oi. Então, assim, pessoal, o conteúdo de fato, ele é curto, só ficou a sessão 4.2, né, para hoje. Eu peço que vocês deem uma olhada nos vídeos, os vídeos já foram postados, tá? Esse daqui eu vou deixar baixando hoje, para que eu consiga postar hoje mesmo. Se a internet ajudar, eu consigo baixar ele hoje, e hoje mesmo eu posto, tá? E tanto no portal quanto no YouTube. Se demorar muito, eu tento colocar pelo menos no YouTube e amanhã eu coloco ele no portal para vocês, tá bom? E aí eu peço que vocês deem uma olhada nos vídeos, estudem a unidade 3 e a unidade 4. Estudem, por favor, estudem de verdade, porque as notas da primeira prova eram para ser bem melhores, né, do que foi, não tiveram notas assim para esse tipo de disciplina, que a gente sabe que não é disciplina difícil, é uma disciplina trivial, então era para as notas ser bem melhores, tá? Elas não foram. E vocês precisam atingir uma pontuação para passar na disciplina. Então, semana que vem eu vou estar aplicando a prova, tá? Eu vou abrir a aula aqui normal, vou falar com vocês antes no WhatsApp, vou esclarecer tudo em referente à prova, vou aplicar a prova e vou dizer o prazo. Então, por favor, conteúdo para a prova vai ser unidade 3 e unidade 4, não esqueçam. Em relação aos artigos, lembrando, o prazo só é até hoje, então até hoje, meia-noite, tá? Amanhã de manhã eu mando confirmação de e-mail para todo mundo. Não vou mandar hoje, porque eu sei que tem gente para me mandar ainda. Então, amanhã eu mando a confirmação de e-mail para todo mundo, mas isso não quer dizer que o prazo é até amanhã. A confirmação eu vou dar amanhã, o prazo é até hoje, meia-noite, tá? Alguma dúvida em relação ao artigo? Ninguém tem nada mais a perguntar? Assim, em relação ao artigo, eu coloquei algumas referências tipo o Google Classroom, o Zoom e o Ava. Eu tenho que colocar o link desses sites também? Tem. Agora sim, pessoal, é até importante Eduardo estar falando isso, porque assim, em geral, como eu falei a vocês, artigos, né, e trabalhos acadêmicos que a gente faz, a gente precisa utilizar geralmente documentos, né, que trazem uma fundamentação mais rica para o seu trabalho. Então, vocês precisam pegar artigos de internet, assim, na internet, mas artigos que sejam artigos que foram elaborados por alunos, né, ou de mestrado, de doutorado, ou realmente ainda que são acadêmicos, tá? Estão fazendo a graduação, mas que tenham mais esse cunho voltado para educacional, né? Da instituição. Por quê?
porque isso pesa. Então, às vezes, esse link de acesso, quando você coloca lá nas suas referências, né? Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, que você tirou do Wikipedia, isso desvaloriza muito o seu trabalho. Então, vocês precisam utilizar trabalhos, tá? Teses, dissertações, artigos científicos de revistas importantes, porque isso fundamenta o trabalho de vocês, tá bom? Eu sei que é a primeira vez que todo mundo está fazendo, mas eu falo isso para que perdure dentro do curso de vocês. Professora, mas esse assunto estava bem limitado na internet. Não Eu tinha sei. muito. Eu sei. Por isso que eu sou. Por isso que eu passei ele. Eu fiz uma busca antes de solicitar o tema e eu queria que fosse algo de verdade que forçasse vocês a escreverem algo que saísse de vocês, né? Por isso que e teve muitas ideias bacanas, tá? Muitas mesmo. Eu gostei de uma que me mandou, que ela fez pesquisa, que as ideias que ela surgiu, eu achei muito interessante. Então, é isso que eu quero de vocês, assim, que vocês explorem mais, porque a gente está muito acostumado a ler e achar, né, que a ideia do outro é bacana. Não, a ideia de vocês é bacana. Você pode utilizar a ideia do outro para ser fundamentada a sua, mas criar ideias novas, buscar enriquecer o trabalho de vocês com coisas que vocês criaram é muito importante. Tá? Como eu sei que é a primeira vez, eu sei que é difícil. Inclusive, eu recebi e-mail, pessoal, que a pessoa me mandou um resumo no corpo do e-mail. Não recebi Word, não recebi PDF, nada. Tá lá no corpo do e-mail. Não foi isso que eu solicitei. Vocês tinham que abrir o Word, fazer o documento e me enviar, tá? Eu não sei se é falha na comunicação, não sei o que acontece, mas tem essas coisas que realmente estão acontecendo, isso é falta de atenção, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? É em PDF mesmo, né? Que é pra mandar pra senhora. Olha, para mim fazer a correção, o ideal seria no Word, porque aí eu conseguia fazer a correção, ver de verdade assim o alinhamento, sobre tanto de norma, para mim não corrigir só o conteúdo em si, mas sim a estrutura, eu precisaria que fosse em Word. Tá? Ah, então tá bom. Mais alguém, pessoal? Ninguém? Então eu vou encerrar a aula de hoje, tá bom? Ninguém tem mais dúvida? Então, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Estudem. Semana que vem a gente volta para aplicar a prova, tá bom? Tá, obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Jennifer. Boa noite. Boa noite, tem que terminar o artigo. Tchau, boa noite.